Gravando. Então vamos começar a estudar na sequência, né? A unidade substancial das religiões é o capítulo que está tratando, no capítulo 9, as grandes religiões do passado. Nós estamos 4, né? Quarto item, subcapítulo desse estudo. Se você localizar aí, Lilian, o capítulo 9. Então, até aqui, dentro desse capítulo, que estamos estudando as grandes religiões do passado, a gente viu aqui a importância do Cristo, né? A importância dele para a nossa terra, organizando o pensamento da revelação. O que era primordial para Cristo não era a estrutura física em si do planeta. Claro que tudo isso foi constituído como cenário para nós nos desenvolvermos, como também a estrutura do corpo humano. Então, isso tudo veio a somar, né, para um, um detalhe importante que seria a própria revelação dele, né, da verdade, que é o que está em jogo aqui. Então, ele é a referência principal, né, porque desde o princípio ele é esse fomento da Terra, né, que seria a tendência da humanidade para o bem, para o lado do amor, para o lado divino. Então, essa história toda até aqui, ela teve esses cenários de divisões de continentes, divisões de regiões, para se desenvolver pensamento. Isso é longo tempo, né? A longa história da humanidade, isso já vem acontecendo. Então, Cristo não começa há 2000 anos. Cristo começa muito antes, né, do surgimento, do aparecimento dele como nós o conhecemos. Vai entender, né, essa questão temporal, né, de espaço e tempo, como Cristo age com isso, né, na sua superioridade, de esperar por nós por longos períodos, longas eras, e até hoje conosco, né, pacientemente esperando nosso clique, né, o nosso clique. Agora vai dar o clique. E esse clique está longe. Aí, Paulo, de volta, hein? E aí, bom Chega dia a de, todos, meu irmão. Tudo bem? chega de férias. Chega. Flávia, bom dia. Bom dia, bem? Então, o clique ainda não chegou, né? Ainda não chegou na humanidade. Por isso que nós estamos sofrendo aí calor de 38, 40 graus, ainda vamos nos adaptando a isso. Por isso que nós temos aí possibilidade de guerras, conflitos, desentendimentos políticos, sociais, votação errada, votação certa. Então, é por isso que a gente está nisso aí. Então, não adianta apavorar, porque é uma condição humana, a condição do homem que ele está atualmente. E se isso acontece, é porque é uma exteriorização do que ele do que o próprio homem ainda é. Eu sempre vejo assim, nós mesmos, né? Nós nos exteriorizamos o que nós somos. Aqui, pessoalmente, cada um aqui está exteriorizando o que ele é. Então, o que está dentro da tua alma é o que você faz durante o dia, é o que você faz durante a vida, é o que se comporta. Agora, imagine isso num conjunto maior que é a humanidade. A humanidade se expressa conforme essa multiplicidade de pensamentos. Então, é muita conturbação mental, né, da Terra, porque o homem ainda está naquele laboratório
de desenvolvimento. E desde cedo, desde então, foi assim. Aí ele vai citar aqui, interessante, a gente já vai ler essa parte, ele faz algumas revelações importantes aqui, que às vezes a ciência não tem, isso só ficou em mitos, e ainda até hoje não se tem nada. Então vamos ler o texto e a gente vai ver que Emmanuel é muito maior do que a gente pensa, né? Só que ele não vai aprofundar umas questões aqui, mas é sinalização já, é alguma sinalização muito profunda para nosso entendimento global, para nosso entendimento de geografia, entendimento de uma sociedade única. Então, vamos lá, quem vai fazer a leitura para nós? Página? Está na página 84, no meu. Agora pode ser que varie no seu, né? Página 84, no digital As aí, às vezes dá. revelações gradativas que vai ser lido, Unidade substancial das religiões. a unidade substancial, nesse último livro, está na página 76. Ah, tá, 76. Agora, por exemplo, se for na internet, está na 45, então tem que ver qual livro. É só olhar, é o 9.4, né? Unidade 84. substancial. O meu é o físico aqui, eu não sei. Edição, Obrigada, gente. Maria. Então, vamos lá, gente. Ô, Paulo, a sua volta e para você introspectar o assunto, né? A sua Eu, voz maravilhosa. eu tenho Seja bem-vindo. acompanhado, eu tenho acompanhado pelas gravações, mas Ah, de fato não é a mesma coisa, não é? Você não interage, você não não, sente o calor da transmissão de conhecimento, Daniel. Isso é insubstituível. A internet é gelada nesse aspecto. Mas, enfim, é verdade. Por isso que o Amaro quer que a gente volte no presencial, semipresencial. vai ser É, uma pena, eu vou Amaro. ficar com água na boca. Eu estou tão longe de vocês, infelizmente, mas enfim, É, é só não, mas, fisicamente. mas tá Então, bom. A Mas unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolu evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperando em todos, esperando em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligadas à China, pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho nesses apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Olha só, o Emmanuel é fantástico, ele é modesto, né? Então, ele fala aqui que são despretensiosos, né, apontamentos, mas ele sabe o que ele está falando, ele sabe dessa verdade, como que isso aqui é realmente, mas ele sabia da nossa condição,
Então, vamos falar só um pouquinho sinteticamente. Quem quiser pegar, pega. Quem não quiser, não pega, né? E aí a gente fica de olho, assim, assim, o que ele quis dizer com isso, né? Onde é que ele quis pegar? E tem muita coisa para pegar. Nós não vamos ficar também, porque pegando em alguma coisa que possivelmente isso vai ser resolvido com o desenvolvimento histórico, né? De pesquisas e tudo mais. Mas a gente vê que há muita verdade revelada aqui, muitas coisas interessantes, né? Primeiro que ele começa falando aqui sobre a verdade é que a verdade é que todos os livros e tradições, né, todos os livros e tradições vêm falar religiosas, guardam em si estreita unidade substancial. Então nós temos uma referência. Então o Cristo é uma referência. Ele, mesmo que não tenha vindo pessoalmente a uma certa região ou a um certo tempo, o Cristo foi sempre uma referência em uma comunidade, como uma sociedade inteira, que quer ir para um caminho, ele tem que ter uma referência. Isso é igual um pai tendo uma família, o pai é uma referência ali, a referência para que a gente siga um caminho. Então aqui a gente tem o Cristo como uma referência global, para chegar aonde? A divindade. Então, qual que é o caminho para Deus? Qual o caminho para se chegar, voltar para Deus? A gente está num caminho de volta para Deus. Mas para onde que eu sigo? Qual que é a seta? A seta é a qual? Jesus. Agora, só que ela não veio assim tão clara, porque ela veio conforme o desenvolvimento humano, conforme o desenvolvimento de grupos, a capacitação de grupos. Então, é devagar que se vai chegar a, a um objetivo. Então a revelação ela vem sendo feita gradativamente, né? Como coloca aqui, ela não é uma revelação rápida, porque depende das pessoas. Tanto é que o Emmanuel faz isso com a gente aqui, ó. Ele não foi rápido em muitas coisas. Então ele cita, pontua, né? Mostrou as estrelas, é como se tivesse mostrado em estrela, mas não falou das estrelas. Ele não falou como que eram essas estrelas. Então, mas ele apontou e verdades que estão sendo discutidas, estão sendo pesquisadas, e ele não falou que não é pretensioso. Então, as revelações, elas crescem, caminham, evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Então, quanto mais o homem vai conhecendo, mais a revelação vai acontecendo. Então, não é o contrário. Ah, vou revelar para você conhecer. Não, ele vai lambuzar com conhecimento e não vai conhecer nada. Então, ele tem que se preparar para receber alguma verdade. O indivíduo está pronto? Tá. Então, ele senta ali e vai estudar. Ah, o indivíduo não está pronto? Ele ainda tem que estudar algumas coisas, então ele não se sintoniza com aquele conhecimento. Então, todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. Então, a gente viu isso na história, que todas as religiões vai referir a Deus de um Deus que não é palpável, que não é daqui, que não é pessoa, apesar que personificaram muitas vezes. E que é a essência da vida de todo o universo. Então, a gente sabe que tem alguma coisa que é do universo, uma essência do universo. O desconhecido para nós, o infinito, chamado infinito, porque nós só é infinito porque nós não conhecemos. Seria finito se você conhecesse tudo. Eu sei a extensão e conheço o universo. Então, seria finito. Para Deus é finito ou infinito? Para Deus seria ele conhece tudo, ele está em tudo, então para Deus é conhecido, então é finito. Então, de certa forma, a palavra é fraca, mas o entendimento é forte. Então, por exemplo, você entende tudo ou você não entende nada?
Para você não entender nada, ainda nem tudo seria o infinito. Se você entender tudo, é porque é finito. Então, você tem um corpo fechado de toda aquela visão. E isso a gente só vai aguçando, vai só ampliando quando nós vamos estudando e deixando correr o nosso desenvolvimento. Só isso, só encarnando para ver. Só encarnando, passando. Toda vez que você encarna, tem que nascer, crescer, envelhecer, desencarnar. Ah, de novo, de novo. Então, as preocupações se repetem, né? Então, não podemos assustar por idade avançada. O bis, Tem que né? ficar. O menino na palestra dele falou que Deus fica dando bis para a gente. É bis, né? Bis. Bis, bis, bis. De É um novo. bis que você sabe. Você aprendeu? Não, bis. Então, aí a gente acaba acostumando com isso, né? Costuma tanto que não quer ir embora, né, Amaro? Aí o cara se apega muito, não quer levar mais. Não, tá bom, vamos ficar aqui. Aí a gente quer ficar Passa de aqui. 35 anos, né, Marcos? Mais 35. Todo ano a Amaro fala que é 35. Ah, tem mais 35. Ai, ai. Todo ano não, a cada segundo. A cada segundo, né? Você nunca sai do lugar, né? Você nunca para, né? De dar nova contagem. Tá certo. Então, olha só, hein? A vida de todo o universo e no tradicionalismo de todos palpita a visão sublimada do Cristo, esperada em todos os pontos do globo. Gente, Cristo foi esperado em todos os pontos do globo, de forma diferente. E até hoje, né? Todo mundo buscando alguma coisa, alguma força que existe. Essa força é o mestre, é o Daniel, referencial. é interessante, isso seria interessante você falar. Eu acho que não chega a ser dúvida, mas é uma curiosidade. A gente sabe que o Cristo, né, que Jesus é o governador do planeta, mas por que que o conhecimento dele, enquanto Cristo, eu inclusive esse livro, né, Caminho da Luz, te explica isso, né? Mas aí quando a gente fala que ele está em todos os cantos do planeta, né? E aí ele chega personificado de outro nome, por exemplo, lá com os árabes e com todos os outros que têm o seu guia espiritual como o maior de todos. Quer dizer, é uma questão que eu acho interessante isso. É ele que está ali. Mas como isso? Por que isso? Né? Respeito à cultura, mas por que que ele não se impôs? Claro, né? Jesus jamais ia se impor porque ele é extremo amor, né? Mas é interessante isso, porque, por exemplo, o judaísmo ele é um discípulo ainda, eles ainda estão esperando ainda o Messias. É o Não respeito é? ao livre-arbítrio, né? É o respeito ao livre-arbítrio, desenvolvimento natural de cada ser, e você foi colocado num processo evolutivo por si mesmo. Então, você tem que caminhar para Deus por si mesmo. Então, você não pode ser forçado porque o Jesus trouxe sua receitinha, está aqui, você tem que seguir. Aí seria dogmático. Então, a verdade não estaria nele. Porque Deus teria nos criado já perfeitos, se isso não fosse de valor. Você aprender a caminhar a sua trajetória, seu caminho, né? Então, aqui o livro fala muito bem, caminho da luz. Então, E é interessante você falar você em tá Jesus indo, como dogmático, Daniel, porque para falar. os que seguem, você fala, assim, porque Jesus ele não se colocou como dogmático. Mas aí a gente pensa que os seguidores do Cristo usam o dogma para seguir Cristo. Usam o Cristo como dogma. E é muito maluco isso, porque, inclusive, é pela a pequenez mesmo, né, do ser humano. Inclusive briga, né, por causa dele, esquece que ele é infinito amor, né,
Ele não tá preocupado em se personificar, ele só está querendo que os povos se amem, né? E aí eles É, vão personificando e dogmatizam, né? Nós dogmatizamos, na verdade. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. a gente tem como referência o ambiente, a vida que nós temos, né? E a gente tem dificuldade para sintonizar com imagens ou condições, melhor falar condições, sublimes dessas almas é, elevadas, né? Ou seja, perfeitas. Então a gente desenha muitas vezes a nossa forma. Então, tanto é que a forma de Cristo para nós ainda permanece, até sendo indagada, né? Se é moreno, se é branco, se é qualquer região, estudos científicos fazem. Então, que é uma coisa de pouca importância para nós. O que é importante é a referência para nos guiar ao Criador. Então a gente tem essa dificuldade de poder relacionar com essa verdade. Então Cristo é a verdade que está latente nos corações de todos. Então a gente está realmente próximo ao Cristo, mas nós não percebemos. Então, mas a gente sente que há alguma coisa em nós que está presente, mas eu não estou presente nessa coisa. Então eu preciso aprender a fazer isso para me elevar, para chegar até onde essa minha referência ela possa se consolidar mais, eu possa vivenciar mais, eu posso viver mais, que é viver o fundamento do conhecimento do Cristo. Mas em toda a parte do globo, isso aí lateja e a gente começa a dar nome, a gente começa a dar imagens. Então, é uma descoberta. Então, quando você está se descobrindo, você está imaginando. Então, você vai imaginando, você vai vivendo aquilo. Então, é por aí. Podem perguntar, gente, falar alguma coisa e tal. É bom. Não vira palestra, é ruim. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças. Aí vai falar daqueles que vêm lá de longe da história da humanidade. Sem falarmos das grandes coletividades que floresceram na América do Sul, então quase ligada à China, pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Meu Deus, o que é isso aqui? O que a gente entende por isso aqui? Foi uma lambada de geografia histórica, né? Que o Emmanuel coloca para nós agora. Primeiro ele falou que de longe as concepções e as esperanças dos vários povos, eles faziam as suas conjecturas, suas concepções, os vários povos do mundo. Mas ele está falando também, sem falar, né? Ele está referindo aqui à situação mais presente, mas sem falar das grandes coletividades que floresceram na América do Sul. Então, ele já situou aqui a América do Sul. Depois vai falar sobre a América do Norte. América do Sul, então, quase ligada à China. Como é que pode quase ser ligada à China? Se você for aqui para o lado do Pacífico, você vai chegar lá na China, né? Se você for pelo lado do Pacífico. Se você for pelo lado do Atlântico, também você vai. Só que vai ter que passar algumas regiões, tudo mais, continentes. Daniel, será que ele Por estava aqui. citando aí a Pangeia? Que aí dos Hum, continentes ainda estavam unidos? é. Aí, na verdade,
é exatamente aqui onde a gente vai referenciar, né? Por exemplo, a América do Sul, a Lemúria, ela possivelmente foi ali entre a América do Sul e o continente asiático. Então, essa região, ela possivelmente estava ligada. E o Emmanuel vem falar isso para nós da existência, porque ele estava falando com veemência pelas extensões da Lemúria. Possivelmente, a gente estava realmente com ligações da Pangeia, vamos dizer, que isso aconteceu, né, e depois, por questões de terremotos. A gente está vendo aqui qual que é o fenômeno atualmente que nós estamos vendo de aquecimento. É o Ninho. Nós estamos passando isso agora por causa do El Ninho, aqui da região do Oceano Pacífico, né? A questão das temperaturas das águas, que faz a mudança climática acontecer. Então, a gente tem tempestade, a gente tem uma mudança de ciclos do potencial das correntes de ar mais frio, ar quente, massas polares que se deslocam. Então, a gente tem um verdadeiro movimento, por isso que há esse aquecimento. Não é porque o Sol está diretamente ligado, porque sempre está ligado nessas regiões, o Sol, numa certa condição, nessa nossa região. Tanto é que a gente tem as nossas, as nossas estações conforme os nossos equinócios e os nosso movimento solar. Então, a gente tem ali o aquecimento natural, mas essa agora teve um fenômeno, que é o aquecimento diferenciado das águas do Oceano Pacífico, e vem com o fenômeno do El Niño. E a gente está tendo aí um grande problema. Então, nessa região mesmo, havia a Lemúria, que possivelmente era uma grande extensão, não é uma pequena extensão, não se tem aí vestígios, né, disso aí, mas com certeza a gente sabe que teve ligações. E aí ele vai falar também isso está falando de povos que viveram 9 mil, 20 mil, 30 mil anos. Está falando, tem uma parte que fala até em bilhões da existência disso aqui. Então, povos que já viveram nessas regiões e que desenvolveram as nossas vaidades que nós estamos tendo hoje. Desenvolveram, tecnicamente, fala Mundo da Atlântida, né? Que começa até no mito, né, de Platão, que fala sobre a Atlântida, só que não se tem nada comprovado e eles desprezam aquilo e acham que é só mais informação textual, né, do Platão. Mas ali na América do Norte, olha lá, da América do Norte que se ligava à Atlântida. Então, quer dizer, nós temos duas situações, uma da Lemúria, que é entre a América do Sul e a China, o continente asiático, e temos da América do Norte com a Europa, que é ali de Gibraltar, ali para baixo de Portugal, Marrocos, ali onde teve aqueles problemas atuais, né, que teve as tempestades, e aquele estreito de Gibraltar ali, até lá na frente, produzindo todos aqueles problemas de tempestades. Então, o trem não é tão novo assim. Essas tendências climáticas para aquelas regiões não é tão novo, não. Então, isso pode ter acontecido numa época muito mais fortemente. Aí a Atlântida seria começando ali, Platão coloca que era começando ali no Estreito de Gibraltar, uma cidade Atlântida, e aí vai outras informações que falam que está entre a Europa e entre Estados Unidos. Então, no Oceano Atlântico. E que isso aí desapareceu.
né, com terremotos. Era uma cidade avançada, que tinha de tudo, tinha independência, tinha exércitos, parecendo que é uma história de hoje. Parecendo hoje. Aí a gente até treme, né? Falei assim, meu Deus, o que pode acontecer com as nossas Atlântidas? O que pode vir a acontecer? Então, quem quer falar? Esse cara está falando besteira. Eu li aquele livro Exilados de Capela e lá eles falam direitinho desse desmembramento, do afastamento É, dos continentes. Você estava falando aí, eu lembrei na época que eu li. Valquíria, aquilo ali realmente traz muitas informações dos exilados, né? E começou a história com ele, depois vem outros livros serem também adicionados algumas coisas importantes. Uma delas é essa aqui, né, que veio confirmar para nós na palavra de Emmanuel essa relação geográfica histórica. É uma geografia histórica, né, mostrando para nós, não científica de hoje, porque a ciência não conseguiu ainda ter essas confirmações. Mas por isso que eu acho que o Emmanuel ficou mais assim quietinho, que foram só apontamentos. Ele só deu a dica. Pô, tá aí. De repente um cientista vem e pega essa informação, né? Acredita e vai em torno disso e descobre muita coisa. Você vê, a notícia de cima para baixo já está acontecendo. Já aconteceu o quê? Muitos anos atrás. É muito tempo atrás, já Emmanuel trazendo isso para nós. Não é, porém, o nosso propósito estudar aqui outras questões que não se referem à superioridade do Cristo e a ascendência do seu evangelho nesse apontamento despretensioso. Então, ele quer mais estudar a importância, a superioridade do Cristo, outras questões que não se refiram a isso, né? Então, ele quer mais ficar nessa questão da importância do Cristo como referência, como a, a minha referência de vida, a nossa referência de vida. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, com todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Nossa, você já foi lá em Cristóvão Colombo, antes de 1500, né? Que foi o passeio de Colombo por cima ali, descobrindo as Américas, até região sul, até América do Sul, que foi ali as regiões, começa no Chile, Equador, vai lá na América do Norte, ali na América Central, que tem os incas, os maias e os astecas. São registros que a gente tem dessas civilizações. E muitas outras que já tinham também, que não são expressivas, e que os espanhóis chegaram, né, e foram desbravando. A gente pegou do lado dos índios, né? Os portugueses vieram dos lados índios. Claro que se eram indígenas também, de origem indígena, esses maias, astecas, é tudo mais ou menos parecido com os paraguaios, né? Olhinhos mais puxados. Isso aí são coisas de asiático, né? Vocês lembram que nós temos ali na região da Ásia, da África, são os que começaram a população do planeta. Mas a gente vai ver esse pessoal, os asiáticos como os primários da Terra e como
os africanos são também, são as origens terrenas. Isso a gente viu aqui no livro de Emmanuel, Caminho da Luz, as 5 classificações, as 6 classificações, 4 são de fora e 2 daqui. As 2 daqui são as classes asiáticas e as classes dos africanos. Mas a tendência dos asiáticos é que eles olharam assim, puxado. Isso vem até na América do Sul, nos incas, nos maias, nos astecas, tudo são assim, né? Mais ou menos essa região. O brasileiro já é um olho normal, né? Não sei se é nós que somos anormais ou que são anormais. Então, qual que é? Então, aí o Colombo ele veio resolvendo o assunto dele aqui nas regiões, né? Revelando aí essas descobertas aí do que estava descoberto já. Na verdade, isso eram terras descobertas. Foram desbravando essas regiões aí, certamente com muita guerra, né? Com muita matança. E era um povo difícil também. Esse povo, por exemplo, dos astecas, eles praticavam muito, porque eles tinham as pirâmides também. Essas pirâmides eram mais para sacrifícios humanos, religiosos, agradar a Deus. Então, matava lá gente para poder agradar a Deus. Já os egípcios não eram assim, né? Era mais para múmias, colocar armazenamento dos seus ancestrais ali. Então, já era diferente os objetivos dos incas, que é no Chile, naquelas regiões, nos maias, que era na região central, e depois os astecas, que é mais próximo à região do México para cima, e até hoje a gente tem indícios desse povo aí, característicos. Então ele dá a volta falando que isso aqui tudo tinha essa religiosidade inicial, que não era uma coisa tão distante, né? A revelação acontecia no planeta inteiro. Ele deu essa volta aqui para falar isso. E estava tudo presente, mesmo naqueles mais primários grupos, ali tinha uma efervescência divina, que é Jesus fazendo o trabalho dele. Eu imagino assim, como é que seria a atuação de Jesus num globo ao mesmo tempo? É possível? O homem, ele pode, o espírito, né? O espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Pergunta do Livro dos Espíritos, né? Pode? Como é que isso acontece, Flávio? Já que você fez um supimpa aí, como é que isso pode acontecer? Não, aí se pergunta de que pode. Agora, como que isso acontece, já é de outra. Ai, ai. A mulher fala, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem só faz uma de cada vez, né? A gente falou isso, né? A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas o espírito ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo irradiando, irradiando, né? Então a gente pensa que a nossa presença seria física, seria corporal. É o que eu Para fazendo, mais espírito, ou menos, a gente vai irradiando. tem que ser por irradiação. Eu estou irradiando nem no sentido material que eu conheço aí, como essa palavra incita, mas a minha presença ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes. Olha o potencial que nós somos. Olha o tanto que nós estamos atrasados. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez para aprender uma coisa de cada vez, ainda sente dificuldade. E tem hora que a gente acha que a gente é bom. O Daniel,
Se a gente for pensar no grau evolutivo dos espíritos, a tendência é imaginarmos que quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem essa capacidade de irradiar e abraçar o globo, e abraçar todos os seres. Então, eu acho que não é difícil a gente imaginar que Jesus, por exemplo, no grau adiantado onde ele se encontra, ele sim é capaz de estar em todos os lugares, não só nesse planeta. Né? Pela capacidade de radiação, de evolução. Né? Deus é onisciente e onipotente, porque ele é o grau supremo. Agora, os que estão próximos dele, também a tendência é ir se divulgando, né? Se propagando. Talvez daí venha essa consciência nos povos mais primitivos da presença e da existência. Não importa se é índio, se é primata, ou se todos têm essa consciência. Talvez, se a gente pensar que o amor de Jesus, independente dele estar presente, ele é sentido, imagina, todos os seres têm essa condição de perceber. Talvez não com nitidez, talvez não com nome, que nem você falou, não é uma imagem, mas é um sentimento, é uma consciência. É uma consciência universal, né? E a gente... Biel, eu acho que eu vejo isso aí com muita, assim, de uma forma assim, bem simplista. É só você ver dentro do que a gente tem de tecnológico hoje, as ondas de rádio, onda de sinais de TV, de celular. Está tudo disponível a todo instante, em qualquer lugar. Então, você imagina o pensamento de um Cristo. Está tudo aqui disponível para nós. Qualquer informação que você quiser das mensagens que ele está nesse instante pensando, se eu tiver a capacidade de sintonizar com o pensamento dele, então, não importa onde eu esteja, né? Se você está numa ilha chamada Terra, numa ilha chamada Marte, ou seja, o sinal que ele está emitindo está disponível para quem consegue sintonizar com ele. Então, por enquanto nós estamos treinando a ser um radinho bom, né? o Depois a gente vai ser problema emissora. Depois a gente pode ser emissora. é que a gente, o nosso receptor, que nós somos receptores e emissores. Só porque somos tanto receptores como emissores, muito fraquinhos. Por quê? O sinal que a gente emite, que é o nosso pensamento, a frequência dele é muito baixa ainda, e normalmente, por ser uma frequência baixa, a potência também é muito baixa. Então, se você emite um pensamento elevado, ou seja, de frequência baixa, não, frequência alta, ou seja, por ser de frequência alta, digamos, a irradiação desse sinal, igual acontece com as ondas FM, AM, então, é tudo de acordo com o que eu tenho capacidade de emitir e receber. Então, eu acho que o Cristo não precisa estar aqui, porque como a potência do sinal que ele emite é muito elevada, então, aonde ele tiver, se eu tiver um radinho que vai conseguir captar o sinal dele, eu vou perceber. Mas agora, a gente sempre fala, puxa vida, eu preciso de estar na minha mente a cabeça do cara que está falando, como é que ele está falando, eu preciso ver a boca dele movimentando. Mas não precisa, porque basta eu aumentar um pouquinho. E a respeito aí dessas mudanças que aconteceram aí no planeta, com certeza, Daniel, independente da atuação do homem, se a gente está cooperando com o aumento do calor, com certeza, isso já é de conhecimento científico, que, de acordo com o ciclo, que eu não tenho a menor ideia se é 200 anos, se é 256 anos, ou seja, se é 12 anos, 12 mil anos. Seja, então, porque você tem os ciclos, a gente tem um ciclo diário, que é
o movimento de rotação da Terra. Você tem um ciclo lunar que é de 4 semanas. Você tem o ciclo anual, que é o giro da Terra em torno do Sol. Agora, a gente tem giros muito maiores, que é do Sol em torno de alguma constelação, ou seja, depois você tem giros que são do sistema solar em torno de alguma outra coisa maior. Temos giros da Terra, da galáxia em torno de uma galáxia central, alguma coisa assim. Então, todos esses ciclos, eles se repetem, assim como o dia repete todo dia, o ano repete todo ano, um ciclo do Sol em torno de alguma coisa acontece, vamos imaginar, a cada 250 mil anos, o da galáxia vai ser a cada 500 mil anos. Ou seja, então, sempre que completa um ciclo, legal, alguma coisa vai acontecer na Terra e assim em todos os planetas que estão completando aquele ciclo. Então, se na Terra, vamos imaginar que seja aí 28 mil anos, completa um determinado ciclo. Ou seja, então, se há 28 mil anos o continente era do jeito que é hoje, ou seja, então, quando completar esses 28 mil anos, legal, vai haver mudanças radicais no planeta em função da complementação desse ciclo. Não é porque o homem está desmatando, o homem está fazendo isso. Ou seja, completou o ciclo, negão, não adianta. Vai acontecer mudanças. Então, você imagina aqui, os astecas, os incas e tudo aqui. Ou seja, com certeza completou um ciclo. Negão, essa turma fez o trabalho deles, que éramos nós mesmo, que estava lá fazendo as mesmas besteiras. Fazemos besteiras talvez mais inocentes, mas talvez assim, éramos talvez até mais ignorante. Mas aí completou aquele ciclo, legal? Começou de novo. Você vê o que está acontecendo no nosso planeta hoje em termos morais, legal? Está no fim dos tempos mesmo. A coisa está de uma forma tão violenta, a agressão moral, a falta de ética está crescendo assim de forma tão gritante, tão assustadora, que isso é característica de que estamos realmente no final de um ciclo. Ou seja, assim como a gente teve lá no passado o final do Império Romano, nós vamos ter, dentro de pouco tempo, o final desse ciclo que a gente está aqui, que era predominado pelo capitalismo, ou seja, alguma coisa muito grande está para acontecer e vai acontecer. Ou seja, já está acontecendo. Então, isso é o que sempre aconteceu com o universo como um todo. Ou seja, para que você cresça, você vai crescer, chega no topo, negão, você já fez as bobagens que você já precisava fazer, cai. Outro assume, vai fazer as bobagens também. Ou seja, e assim caminha a humanidade. Ou seja, e cada um que conseguir aprender com os picos máximos e os mínimos desses ciclos, então, vai assimilar, vai crescer e vai progredir. Aqueles que não aproveitarem bem essas oportunidades que estão aí disponíveis para todos nós, então, de repente vai ter que mudar de planeta. Mas Teremos um novo processo Sodoma, Mário? natural. Teremos um novo Sodoma? Com certeza. Não, a coisa está tão estranha que não tem como consertar sem haver algum acontecimento assim muito radical. Porque o que Cristo fez, por exemplo, quando ele precisou destruir o Império Romano? Ele soltou todos os bárbaros que entrou fazendo anarquia para todo lado, ou seja, eles, por não obedecerem a nenhuma ordem, não terem lei, não ter moral, não ter nada, eles destruíram simplesmente o Império Romano, que para todos era, puxa vida, o Império Romano vai ser indestrutível. Mas não, basta o Cristo tomar uma decisão e falar, opa, está na hora da gente mudar essa anarquia que está no nosso planetinha lá. O pessoal não está querendo aprender? Então,
Aqueles que aprenderam vão sobreviver às mudanças que estão acontecendo. E aqueles que não aprenderam vão ter que, de repente, desocupar o lugar, mudar de turma. Mas uma coisa é absolutamente certa. Quem está no comando, Ismael, por exemplo, que está no comando do Brasil, sabe exatamente o que está acontecendo e está tomando as providências necessárias para que a missão do Brasil seja atingida. Assim como o Cristo que está no comando do planeta, ele sabe exatamente o que está acontecendo e sabe muito mais o que tem que ser feito. E, com certeza, vai ser feito, querendo nós ou não. Então, o problema é que a gente fica aí, bucha, vai... Mas a gente é pequenininho. Enquanto a gente não aprender a cuidar realmente, falar, ó, Amaro, o que você tem que fazer? É preocupar com o Brasil ou preocupar com a sua esposa, com os seus filhos? Ou seja, em fazer aquilo que você veio fazer. Por quê? Eu não vim para ser governador, eu não vim para ser presidente, eu vim para ser marido, esposo, filho, pai, ou seja, e me relacionar bem e construir um ambiente de preferência amoroso com aqueles com quem eu convivo. Até com os presidentes de centro, os filhos de fundador de centro, ou seja, nós temos que construir bem esse relacionamento com as oportunidades que nos acontecem. Agora, a gente quer ser um Chico Xavier enquanto não dá conta de ser nem bom pai, nem bom filho. Então, essa aqui é a nossa dificuldade. Porque as coisas vão acontecer, independente do Amaro querer ou não. Agora, se o Amaro fizer bem o trabalho dele, cumprir a missão dele, então, ele vai desencarnar, falar, opa, graças a Deus, fui bem recebido aqui. Amar os que vêm para o bem. Amar os que vêm para o bem. Bom, uma coisa assim interessante as suas colocações, e a gente tem que só observar que o planeta ele foi engenhado, né? Foi elaborado para ter um ciclo, claro, está dentro de um ciclo natural da participação da constelação, né? E isso está em harmonia. Tem um tempo de duração, é um corpo, é um corpo. Mas a gente sabe que são períodos que a gente tem dentro desses ciclos que você menciona, são períodos longos, né? São períodos que o homem tem influência, sim, sobre o meio. É como uma casa. Você mora numa casa e pode organizá-la ou desorganizar. Então, você está num corpo que pode se organizar ou desorganizar. E você tem lei de causa e efeito. Dentro dela, nós temos lei de causa e efeito. Nós podemos ter realmente pequenos, pontuais problemas que ela apresentam devido às nossas utilizações. Por exemplo, com relação ao espaço natural que nós temos, como que nós lidamos com isso. O homem não pode sair destruindo as suas camadas de ozônio, já que é de conhecimento científico também. A ciência ela veio exatamente para nos ajudar, favorecer estudos profundos sobre comportamentos do próprio espaço, do próprio meio. Então, claro que nós temos influência sobre isso diariamente. É uma casa nossa que nós moramos. Nós estamos aqui. Oi. Não, eu concordo com você, porque quando você diz aí que o homem não pode destruir, você falou que foi a camada de ozônio, né? Poder ele pode, mas o que vai acontecer? Para isso, existem leis naturais que vão reger, que no caso é a lei de ação e reação. Por exemplo, eu não posso poluir o Berabinha, mas eu não devo, mas poder eu posso. Então, é o que o Paulo diz, falou, ó, nem tudo que posso eu devo. Ou seja, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu tendo a capacidade de fazer, eu posso fazer. Agora, se eu
contribuir de forma positiva, porque como eu sou co-criador, no meu meio, eu posso fazer o bem ou o mal que eu quiser fazer. Porque Deus não vai me proibir. Se eu, de repente, eu quero lá dinamitar a ponte lá do Beirabinho, então, eu posso arrumar uma bomba e ir lá e fazer. Mas só É por porque isso. aí eu É, vou arcar com as consequências de acordo com a lei de ação e reação. Eu, e a gente tem a lei humana também, que vem para auxiliar isso. Então, você não pode fazer qualquer coisa, você pode ser detido, né? não, Por quê? poder eu não posso. Não, poder eu posso, eu não devo. Porque Mas se se eu você começar a fazer, alguém te detém. Então, quer dizer, não, na verdade, é um conceito assim, nós estamos vivendo em grupos. Vivemos em grupos e um está observando o outro. Então, quer dizer, nós estamos tentando segurar as pontas um ao lado do outro. Então, você tem a lei exatamente humana para tentar impedir acontecimentos, fatos que estão fora daquela evolução conjunta da humanidade. Então, você tem as leis divinas, que elas se operam naturalmente, e as nossas leis humanas, elas devem se equiparar no futuro, mas essas leis. A gente só tem leis porque somos irresponsáveis ainda. Então, por sermos irresponsáveis e não lidarmos corretamente com as pessoas, com o meio, com o lugar, com a vida, a gente tem que ter limitações. Então, as limitações, elas ocorrem para não ter reflexos negativos sociais, não, Daniel, né? mas eu tenho uma lei, eu não posso te matar. Vamos ser bem claro, eu não posso te matar. Eu sei que não posso, mas se eu quiser te matar, eu te mato. Maior É, facilidade, basta eu chegar perto de você, ou com um revólver, ou com a faca, ou seja, eu sei que eu não devo, mas eu posso, porque Deus não vai me mas se proibir. você matar um ou dois, todo mundo já vai pegar você. Então, quer Não, dizer, mas isso vai você me não está impedir de livre para matar. sair em tiro, dando tiro. Ou se você sair pelado na rua, você pode sair na primeira esquina, o primeiro impulso, mas lá na frente eles vão te pegar. Pega esse sujeito safado aí. Então, mas eu posso. Agora, eu Você não pode devo. só começar, Amaro. Você não tem tanta liberdade assim para você ir fazendo o que você quer no mundo, não. Você pode estourar uma bomba atômica até eles começar a descobrir onde você está pondo essa bomba. Então, quer dizer, logo, logo você é pressionado. Então, nós temos isso socialmente. Felizmente, a gente tem os arroxos da sociedade para nos impedir. Tanto é que você encarnar em certas condições, às vezes até opressão, né? Falei, não, a pressão da sociedade. Então, nós não temos tanta liberdade de ser o que você quer ser. Então, você não pode ser tão livre quando você pensa. Não, Então, Daniel, você está realmente no mas meio Deus não policiado. vai te proibir de fazer nada. Não vai. Você pode fazer o que você quiser. Lógico, você vai ter que criar condições para isso. Mas Deus não vai te proibir e o homem também não vai conseguir se você quiser fazer. Agora, a lei de ação e reação vai te controlar. Porque se eu faço uma besteira muito grande agora, porque Deus permitiu eu fazer, igual você citou o caso da bomba atômica. Eu vou construir uma bomba atômica e vou destruir o planeta. Eu posso fazer, se eu tiver competência para isso. Mas quando eu desencarnar, porque provavelmente eu vou ter que consertar essa bobagem que eu fiz. Então, assim, a lei de ação e reação vai administrando os nossos atos. Porque o que eu fizer contra a lei de Deus, digamos, essa aí não tem remédio, eu vou ter que consertar. Agora, contra a lei humana, eu Mas posso não fazer des... muita bobagem. nós temos indo embora, mas não desmata, não, viu? Senão a gente vai ter consequência. Mas eu posso. Tempestade aumenta. Nem toca O, fogo, não, o, pelo amor de Deus. Tá Começa a quente pôr demais. fogo aí, não, senão agora mesmo que eu vou falar assim, isso aqui é o Amaro que está pondo fogo por aí. Você pode? Então, quer dizer, gente, olha, semana que vem as revelações gradativas, chegamos ao fim, todo mundo tem panela para mexer.
Foi rapidinho, tá vendo? Vai rápido o trem, já passou 1 hora já, né? Então, vamos aí Boa semana pra gente. esfriando, esfriando nossos ânimos aí. Boa semana para todo mundo. Boa volta, Paulo. Bom chegada, Lilian. Bom dia a todos que chegaram depois. Fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa semana, gente. Tchau, boa Semana. semana. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.